Olá a todos, eu me chamo William Masson, sou estudante de Engenharia Elétrica da UniESC de Joaçaba e hoje então o nosso grupo ele vai apresentar um pouco para vocês sobre o acionamento de motores de corrente contínua. O nosso grupo ele é composto pelo Eduardo, o Gabriel, o Guilherme e eu, o William. E antes de falar do acionamento em si, então, nós precisamos entender um pouco do essencial sobre as máquinas de corrente contínua. Então, as máquinas de corrente contínua elas possuem dois circuitos independentes, sendo o campo e a armadura, e isso dá um nível de controle que a máquina de corrente alternada normalmente não consegue oferecer, né? No experimento, nós utilizamos uma máquina de corrente contínua de estação separada, onde o campo e a armadura têm suprimentos distintos, permitindo então controlar a velocidade tanto pela tensão da armadura quanto pela corrente de campo. E quanto às suas aplicações, basicamente esse tipo de máquina pode ser encontrado em guindastes, locomotivas mais antigas e bancadas de teste. Então, agora que nós entendemos um pouco dos elementos físicos das máquinas de corrente contínua, nós precisamos olhar para as relações que realmente governam o comportamento delas, né? A primeira delas seria então a equação da força contra a eletromotriz, e essa equação ela mostra que a velocidade está diretamente ligada à tensão induzida e ao fluxo de campo. Isso consegue ser afirmado, né, claramente na prática, onde aumentar a tensão da armadura aumenta a velocidade, enquanto reduzir o fluxo aumenta ainda mais a velocidade. Já a segunda equação é a do torque, né? Ela deixa bem evidente que o torque ele depende tanto do fluxo quanto da corrente da armadura, ou seja, a armadura é quem entrega o torque e o campo define o quão eficiente essa entrega é. Essas relações basicamente são o núcleo de acionamento em máquinas de corrente contínua. Tudo que nós conseguiríamos ver na prática, aceleração, estabilidade e resposta, deriva dessas duas equações. Falando agora um pouquinho sobre a característica nominal da máquina do motor CC. Nosso motor tem uma potência de 10 kW, ou seja, 13,5 CV. A corrente nominal da armadura é de 28 A, a tensão nominal da armadura é de 400 volts, a corrente de campo ou excitação é de 2,85 A, já a sua tensão de campo é de 190 volts. Para sua velocidade nominal, ela pode ser variável conforme as outras características, variando de 20 RPM a 1800 RPM. Para fazer o acionamento da máquina, a gente precisa de um conversor de frequência, onde ele vai controlar as características das máquinas. Aqui eu trouxe 5 parâmetros que eu achei interessante a gente citar aqui no vídeo. O parâmetro 62, ele ajusta a corrente de campo do motor CC, em amperes, a corrente de excitação. Para o parâmetro 57, ele vai fazer o acionamento do motor 10%, é o ajuste grosso. Ele vai variando de 10 a 10%, de 0 a 100%. O parâmetro 56, por sua vez, faz o ajuste fino, variando as casas decimais. O parâmetro 89 controla a corrente da armadura e o parâmetro 90 a tensão da armadura. Na bancada que está presente na UniESC, a gente consegue ver as variáveis que posteriormente vai ser mostrada nos vídeos. Bom, inicialmente é ligado a chave seletora que energiza a bancada. Após isso é ligado o disjuntor para alimentar os equipamentos. E essa chave seletora ela tem a função de ativar a corrente de magnetização do motor. Já no inversor a gente está observando o parâmetro 62. O parâmetro 62 ele é onde é setado a corrente de campo do motor. Como esse motor, a corrente de campo dele é 2.85, fica oscilando entre 2.8 e 2.9 ali na visualização no inversor, né? Já o parâmetro 89 é onde a gente consegue visualizar a corrente de armadura, mas como a máquina está desligada, obviamente está zerado. E o parâmetro 90 é onde que também a gente consegue visualizar a tensão que está sendo aplicada na armadura. Como a máquina está desligada, ela está zerada também. Já com o parâmetro 57, a gente consegue fazer o acionamento do motor mudando a referência de velocidade que está sendo aplicada no motor. Como podemos ver ali pelo vídeo, com 40% da referência de velocidade, a gente está conseguindo 25 Hz no multimedidor ali do gerador. Após isso, aceleramos a máquina para 100% da referência de velocidade e realizamos através do parâmetro 56, onde a gente consegue realizar o ajuste fino da referência de velocidade. A gente colocou 60 Hz na saída do gerador, né? Neste caso, com 95,3% da referência de velocidade, a gente conseguiu chegar a 60,1 Hz na saída do gerador, com uma tensão de 110 volts. No parâmetro 89 a gente consegue ver como a máquina está acionada a corrente que está sendo exigida na armadura. No caso ela está oscilando entre 2.5 e 2.6. Já no parâmetro 90 a gente consegue ver a tensão que está sendo aplicada na armadura, que no caso está sendo aplicado 95,3 volts na armadura.
Como estamos trabalhando com uma máquina síncrona, como o gerador está a 60 Hz, o motor está girando a 1800 RPM, a gente consegue observar isso através do tacômetro no eixo do motor, né? Então, aqui nós temos os valores que foram lidos e setados em cada parâmetro, como pode ser visualizado no vídeo que foi repassado, onde a corrente de campo foi de 2,9 amperes, o acionamento do motor ajustado para 60 Hz, a corrente da armadura 2,6% da nominal e a tensão da armadura 95% da nominal. E então, chegando ao fim dessa apresentação, nós podemos concluir que o experimento ele confirma exatamente o que a teoria de máquinas de corrente contínua prevê. Porém, nós, como utilizamos um conversor de frequência, nós apenas alteramos a velocidade dela, e ela respondeu de forma proporcional e estável. E também ficou claro que o torque ele depende diretamente da corrente de armadura, algo que a gente costuma ver só em fórmula, mas aqui se manifestou de forma bem objetiva. E além disso, o conversor que nós utilizamos permitiu um ajuste progressivo das grandezas, evitando transientes desnecessários e mantendo o motor dentro de condições seguras. Então, assim, quando nós comparamos o modelo teórico com os valores medidos, tanto de tensão, de corrente e de velocidade, podemos dizer que há uma grande coerência, entre elas, e isso reforça que a máquina de corrente contínua ainda é tão utilizada em aplicações que exigem precisão e respostas rápidas. Então, podemos concluir que, no fim de tudo, o experimento não só validou a teoria, mas também mostrou que entender essas relações é o que permite realmente controlar a máquina de maneira eficiente, tornando assim possível a sua aplicação em determinadas atividades na indústria. E então, essa seria a apresentação do nosso grupo sobre máquinas de corrente contínua. Eu espero que todos tenham gostado, agradeço muito a atenção de todos e até uma próxima!